A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que trouxe vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário, e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento24AD. De ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus falar ao coração de cada um dos 24 rebanhos, verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus o Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com o foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com o foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo o número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento,
podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha aí o número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24ed. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as mesmo ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é vida, é viva, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, mais uma vez que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa abençoar a cada um de vocês. Abençoados, agora irei apresentar para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês, antes de dar início à nossa live, que diz assim a mensagem: Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito:
João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele, e um dos meus frutos é jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, só deixar aí no nosso privado que nossa produção vai estar retornando o contato e tirando todas as suas dúvidas. Agora vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Vamos aqui ao sorteio da oração e lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 12. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui na oração de número 12, que diz assim: Glorioso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, haja a paz, a graça e a alegria do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, com justiça nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, e toda a palavra irá se cumprir, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glória a Deus, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Agora escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. 4, par e 3, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro dele. Lucas, com 24 capítulos. Livro de Lucas, com 24 capítulos. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Lucas capítulo 3, para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 3 estarem meditando. Capítulo 3 contém 38 versículos, que diz assim: João Batista, o precursor do Messias. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. 8, par, e 7, ímpar. Vamos meditar aqui no livro dele.
2 João, um capítulo. Livro de 2 João, com apenas um capítulo. 2 João contém 13 versículos, que diz assim: perseverar no amor e na fé. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. 22, par, e 21, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Samuel, 31 capítulos. 1 Samuel com 31 capítulos. Vamos aqui no livro de 1 Samuel com 31 capítulos. Capítulo 26 do livro de 1 Samuel para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 estarem meditando. Capítulo 26 contém 25 versículos, que diz assim: Davi poupa outra vez a vida de Saul. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: e vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não está Davi escondido no outeiro de Áquila, a entrada de Gesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel para procurar Davi no deserto de Zif. E acampou-se Saul no outeiro de Áquila, que está de frente de Gesimom, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto e viu que Saul tinha seguido no deserto. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. 24, par, e 23, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Zacarias, contém 14 capítulos. Livro de Zacarias, com 14 capítulos. Vamos aqui, Zacarias, com 14 capítulos. Capítulo 11 do livro de Zacarias para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 estarem meditando. Capítulo 11 contém 17 versículos, que fala sobre a derrota dos opressores. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: assim diz o Senhor meu Deus, apacenta as ovelhas da matança, cujos compradores as matam e não se têm por culpados, e cujos vendedores dizem: louvado seja o Senhor, porque tenho enriquecido os seus pastores, não tem piedade delas. Certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Mas eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu próximo e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra e eu não os livrarei da sua mão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. 20, par, e 19, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 3 João, um capítulo. Livro de 3 João, com apenas um capítulo. 3 João, com um capítulo que contém 15 versículos. Diz assim, o apóstolo João elogiando os seus discípulos. Nos versículos 6, 7 e 8 diz assim: que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é, digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. 10, par, e 9, ímpar.
Vamos estar aqui meditando no livro de Marcos, com 16 capítulos. Marcos com 16 capítulos. Marcos capítulo 7 para os rebanhos número 10 e rebanho número 9 estarem meditando. Marcos versículos que diz assim, fala sobre o Senhor Jesus e as tradições dos judeus, nos versículos 6, 7 e 8. E ele respondendo, disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora eu estarei apresentando uma mensagem da filha do nosso sacerdote, que explicou com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Diz assim a mensagem. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas eu fiz, para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares, e nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertaDia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade aos nossos recados, que diz assim, muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos independentes do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6:38, diz assim, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Diz assim na denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falar mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você, o que você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. A oração de número 16. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 16 diz assim: Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que toda obra maligna, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, saia agora dessa vida, dessa residência, dessa empresa, desse comércio e desse veículo, através da tua santa palavra sendo ministrada, que é vida, é viva, é espírito e vivifica em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então, escolha o seu número de rebanho de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Saiu agora o rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 João, com 5 capítulos. Livro de 1 João, com 5 capítulos. Capítulo 3 do livro de 1 João para os rebanhos de número 2 e rebanho de número 1 estarem meditando. Capítulo 3 contém 24 versículos que fala sobre a busca da santidade. Nos versículos 3, 4 e 5. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanecer nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. 14, par, e 13, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Jeremias, 52 capítulos. Livro de Jeremias, com 52 capítulos. Capítulo 44 do livro de Jeremias para os rebanhos de número 14 e rebanho de número 13 estarem meditando. Capítulo 44 contém 30 versículos, que diz assim: as consequências da idolatria, nos versículos 2, 3 e 4.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vós vistes todo o mal que fiz vir sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Eis que elas são hoje uma desolação e ninguém habita nelas, por causa da maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos que nunca conheceram, nem eles, nem vós, nem vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: ora, não faças essas coisas abomináveis que aborreço. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. 6, par, e 5, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Filipenses, 4 capítulos. Livro de Filipenses, que contém 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Filipenses, com 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Filipenses, para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 estarem meditando. Filipenses, capítulo 2, contém 30 versículos, que diz assim: a humildade dos santos. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: completei o meu gozo para que sintas o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. 16, par, e 15, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Êxodo, 40 capítulos. De Êxodo, com 40 capítulos. Capítulo 4 do livro de Êxodo, para os rebanhos de número 16 e rebanho de número 15 estarem meditando. Êxodo, capítulo 4, contém 31 versículos, que diz assim: Moisés volta para o Egito. Nos versículos 18, 19 e 20 diz assim: então Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhes: eu irei agora e voltarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés: em Midian, vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou então Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento para a terra do Egito. E Moisés levou a vara de Deus na sua mão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. 12, par, e 11, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de... Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Isaías, com 66 capítulos. Isaías, com 66 capítulos. Capítulo 39 do livro de Isaías, para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11 estarem meditando. Isaías, capítulo 39. Glórias ao nosso Senhor Deus. Isaías, capítulo 39, contém 8 versículos apenas, que diz assim: os embaixadores de Babilônia. Nos versículos 3 e 5 diz assim: então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, de Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho.
que é o rebanho de número 18 par e 17 ímpar. 18 par e 17 ímpar. Vão meditarem aqui no livro de Tito, 3 capítulos. Livro de Tito, com 3 capítulos. Tito, capítulo 1. Capítulo 1 do livro de Tito, para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 estarem meditando. Tito, capítulo 1, contém 16 versículos, que diz assim: o carinho por Tito é sua missão em Creta. No versículo 2, 3 e 4 diz assim: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando aqui mais uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Estarei apresentando a denúncia de número 103, que diz assim: muita atenção, pois você sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixarem de serem necessárias para a sua vida. Saiba que todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examine Filipenses capítulo 4, com foco nos versículos 9 a 19, Apocalipse 22, de 1 a 20, com foco nos versículos 2, 18 e 19, e Lucas 6, 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote, pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo tanto para você, como também para a sua família e seus negócios. E muita atenção nessa denúncia das 7 afirmações sobre as ofertas e dízimos em que, se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada as 7 afirmações a seguir, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove na Bíblia Sagrada que o nosso sacerdote está mentindo. 2. Prove na Bíblia Sagrada que é em vão entregar suas ofertas e seus dízimos ao nosso sacerdote. 3. Prove na Bíblia Sagrada que na linhagem do Senhor Jesus ou Cristo não há ministério de sacerdote e reis. 4. Prove na Bíblia Sagrada que é possível alguém ser levantado para essa função de sacerdote no ministério de sumo sacerdote do Senhor Jesus, sem ele ter, no mínimo, 13 anos de preparações para exercer essa função. 5. Prove na Bíblia Sagrada que você ou alguém que você conhece pode exercer essa função de sacerdote sem ter as atividades e os frutos permanentes necessários. 6. Nós afirmamos que o ministério de sacerdote é necessário atuar na liderança dos apóstolos, pois até mesmo os apóstolos entregavam ofertas voluntárias e ofertas alçadas aos sacerdotes. Essas atitudes dos apóstolos afirmam que o sacerdote é necessário, pois ele mesmo ofertava ao sacerdote com ofertas voluntárias e ofertas alçadas. E nós desafiamos você ou alguém provar na Bíblia Sagrada para nós que essas afirmações são mentiras. 7. Nós afirmamos que o sacerdote tem no mínimo 15 funções para ter atividades de um sacerdote para as pessoas receberem as promessas, ou viver elas, ou não perdê-las, ou recuperá-las. É possível ser um sacerdote sem conhecer essas atividades, nem estar capacitado para praticarem elas. Lembre-se que o Espírito Santo é um guardião de todos os ministérios do Senhor Jesus ou Cristo, e a ele ninguém engana. E essa é a denúncia de número 103, dentre as mais de 100 denúncias que o prêmio somado ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E muita atenção, pois você sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixarem de ser necessárias para a sua vida. E todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examine Filipenses capítulo 4, com foco nos versículos 9 a 19, Apocalipse 22, de 1 a 20, com foco nos versículos 2, 18 e 19, e Lucas 6, 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote, pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para a sua família e seus negócios.
Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 64 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí no seu pensamento, faça sua pergunta mentalmente para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus está te respondendo através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus. Saiu a oração de número 3. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 3 diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, na autoridade que me foi dada pelo nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito do mal que está me ouvindo agora, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho e sai desse veículo, pelo poder dessa palavra que está sendo enviada para libertar de todo espírito do mal, e haja paz em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele, como é possível examinar nos livros de Provérbios 16:33, está escrito assim: as pessoas podem, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Saiu o livro de Neemias, que contém 13 capítulos. Neemias, com 13 capítulos. Capítulo 8 do livro de Neemias. Capítulo 8 do livro de Neemias contém 18 versículos, que diz assim: Esdras faz a leitura da lei. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os sábios para ouvir, no primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, na presença de homens e mulheres de todos que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizera para aquele fim. Também estavam em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias, Sima, Ananias, Urias, Ilquias e Maceias. A sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assus, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Gálatas, 6 capítulos. Gálatas com 6 capítulos. Vamos aqui no livro de Gálatas com 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, possam ouvir através do seu compartilhamento. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6 contém 18 versículos, que diz assim: solidariedade dos santos. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. Glórias ao nosso Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ruth, 4 capítulos. Ruth, com 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
Não deixem de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo. Tem 22 versículos que fala sobre o nascimento de Odeb, avô de Davi. Nos versículos 13, 14 e 15 diz assim: Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz a um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Joel, 3 capítulos. Joel com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Joel com 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de Joel. Capítulo 2 contém 32 versículos, que diz assim, fala sobre o dia do Senhor. Nos versículos 9, 10 e 11 diz assim: Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se engrandecerão, enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, e executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Pedro, 5 capítulos. 1 Pedro com 5 capítulos. Capítulo 2 do livro de 1 Pedro. Capítulo 2 contém 25 versículos, que diz assim: Cristo, o fundamento da igreja, nos versículos 4, 5 e 6. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se afirma: Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. 1 Crônicas com 29 capítulos. Capítulo 22 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 22 do livro de 1 Crônicas contém 19 versículos, que diz assim: preparativos para construir o templo, nos versículos 1, 2 e 3. E disse Davi: esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem Davi que se ajuntassem os estrangeiros que estavam na terra de Israel. Ordenou cortadores de pedra, para que lavrassem pedras de decoração para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância, que não foi pesado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. 1 Reis com 22 capítulos. Capítulo 17 do livro de 1 Reis. Capítulo 17 do livro de 1 Reis contém 24 versículos, que diz assim: as profecias de Elias, nos versículos 2, 3 e 4. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão.
e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Saiu o livro de Daniel, que contém 12 capítulos. Daniel com 12 capítulos. Vamos aqui no livro de Daniel com 12 capítulos. Escolha aí o número de 1 a 24, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade possa estar falando ao seu coração e te respondendo essa sua pergunta que você fez aí mentalmente, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Saiu Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, contém 21 versículos, que diz assim: Daniel em Babilônia. Nos versículos 8, 9 e 10 diz assim: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Amós, 9 capítulos. Amós com 9 capítulos. Capítulo 9 do livro de Amós. Amós, capítulo 9, contém 15 versículos, que diz assim: fala sobre a certeza da desolação. Nos versículos 2, 3 e 4. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali. Se subirem ao céu, dali os farei descer. Se eles se esconderem no cume do Carmelo, buscá-lo-eis, e dali os tirarei. Se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os picará. E se forem em cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada, que os mate. Eu porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Cantares, 8 capítulos. Cantares, 8 capítulos. Vamos aqui no livro de Cantares, capítulo 6. Cantares, o livro dos apaixonados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Cantares, capítulo 6, contém 13 versículos, que diz assim nos versículos 11, 12 e 13. Desci ao jardim das nogueiras para ver os frutos do vale, a ver se floresciam as vides e brotavam as romãzeiras. Antes de eu o sentir, me pôs a minha alma nos carros do meu nobre povo. Volta, volta, ó Sulamita, volta, volta, para que nós te vejamos, porque olhas para a Sulamita como para as fileiras de 2 exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de livro de Judas com um capítulo. Livro de Judas com apenas um capítulo. Judas, um capítulo, que contém 25 versículos, que diz assim: fala sobre os falsos mestres, nos versículos 3, 4 e 5. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Escolha aí o seu número de 1 a 24, que daqui a pouquinho o Espírito Santo vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas
do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu o livro de Mateus com 28 capítulos. Mateus com 28 capítulos. Capítulo 18 do livro de Mateus. Capítulo 18 do livro de Mateus contém 35 versículos, que diz assim, fala sobre a parábola da ovelha perdida, nos versículos 11, 12 e 13. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido, que vos perece. Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou. E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Glórias ao nosso Senhor Deus, a parábola da ovelha perdida. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando. Agora vamos aqui para a revelação dessas nossas denúncias, que diz assim. Essas denúncias te trazem um mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento espiritual, religioso de fé. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí e escolher o número de 1 a 24 para agora. O Espírito Santo de verdade está te enviando um livro, um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Se você escolheu o número 15, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 3, número 9, 2 João, capítulo 1, número 1, 1 Samuel, capítulo 26, número 7, Zacarias, capítulo 11. Número 14, 3 João, capítulo 1. Número 23, Marcos, capítulo 7. Número 22, 1 João, capítulo 3. Número 17, Jeremias, capítulo 44. Número 6, Filipenses, capítulo 2. Número 18, Êxodo, capítulo 4. Número 19, Isaías, capítulo 39. Número 4, Tito, capítulo 1. Número 5, Neemias, capítulo 8. Número 8, Gálatas, capítulo 6. Número 13, Ruth, capítulo 4. Número 2, Joel, capítulo 2. Número 11, 1 Pedro, capítulo 2. Número 21, 1 Crônicas, capítulo 22. Número 20, 1 Reis, capítulo 17. Número 12, Daniel, capítulo 1. Número 16, Amós, capítulo 9. Número 24, Cantares, capítulo 6. Número 3, Judas, capítulo 1. Número 10, Mateus, capítulo 18. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui para os nossos recados finais, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando. E principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã
na arroba a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na arroba AIG 1318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na arroba Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 e 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na aba. O nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela, e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias a apresentar em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem de Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, nessa live. Gratidão pela presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus, e gratidão por cada um de vocês que permaneceu comigo até o final. E se vocês também chegou no decorrer dessa nossa, fico imensamente grato. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês nas nossas próximas lives.